Gratidão por você que está aqui assistindo esse vídeo. Hoje eu vou continuar contando a história do Ho'oponopono. No meu vídeo passado eu contei a história em si e hoje eu vou falar de como o Ho'oponopono ficou conhecido no mundo todo. Se você não assistiu o vídeo anterior, para esse vídeo e continua depois. Eu vou deixar aqui nos cards o outro vídeo para vocês depois assistirem. Ho'oponopono é uma palavra que vem do antigo xamanismo havaiano. E os xamãs daquela época, eles eram chamados de kahunas. Também é importante a gente saber o significado da palavra Ho'oponopono. Ho significa cura e ponopono significa corrigir um erro. Para também ficar mais fácil a compreensão, eu vou dividir em 3 etapas o Ho'oponopono, como ele ficou conhecido. A primeira fase do Ho'oponopono é a fase que os havaianos, quando eles estavam com alguma dificuldade, algum problema, alguma doença ou algo que eles não estavam conseguindo resolver, eles iam procurar os xamãs, os kahunas, para que os ajudassem a resolver esse problema. E entrando em contato com o kahuna, que eram conhecidos como os intermediários entre o mundo visível e o mundo invisível, entre o céu e a terra. O que faziam esses xamãs? Eles pegavam e faziam uma oração, que era o Ho'oponopono, repetiam essa oração várias e várias vezes e pediam para a pessoa que tivesse ido lá para resolver o problema também continuar fazendo o mesmo processo, fazendo a oração repetidas vezes, né? E isso aconteceu durante centenas e centenas de anos, foi desse jeito. Até que houve a segunda fase do Ho'oponopono, que apareceu uma kahuna, uma xamã, né, uma sacerdotisa, né, que ela nasceu em 1913 em Honolulu, e essa menina veio a se tornar uma kahuna que modernizou o Ho'oponopono. Ela se chamava Morna Simeona, e ela criou um método para modificar, observando 7 princípios mesmo do kahunas e vendo que tinha um poder a gente tem um poder de cura e essa cura está em nós mesmos. Então, seguindo esses princípios, ela criou uma oração que não precisava que a pessoa se deslocasse até o kahuna e fizesse a oração com o kahuna, que ela pudesse ela mesma fazer na casa dela. E essa oração é uma técnica que chama processo de identidade do Ho'oponopono. Esse processo de identidade do Ho'oponopono, na verdade, é o que nós praticamos hoje, é a técnica. Nós não praticamos o Ho'oponopono primitivo. É uma espécie de atualização do Ho'oponopono para fazer uma versão mais acessível para os nossos tempos mais atuais, mais modernos. Vendo que agora a gente tem telefone, na época dela tinha telefone, e agora mais atualmente a gente tem o WhatsApp e tudo mais, né? Então a pessoa não precisava sair de casa
né? Ela faz sozinha, e se ela quisesse pedir uma ajuda para o Kahuna naquela época, ela podia simplesmente telefonar para ele e ele iria fazer a oração à distância. Outra mudança que houve é que antigamente a pessoa ela brigou com alguém, ela tinha que comunicar àquela pessoa que ela ia fazer o Ho'oponopono. E agora não. Você está com um problema com uma pessoa, você pode fazer o Ho'oponopono para aquela pessoa sem que ela precise saber. Também isso está nos 7 princípios dos Kahunas, e ela observou, né? Que é que somos todos um, estamos todos conectados, somos todos extensões um do outro. E a Morna Simeona, ela fez tantas curas, mas tantas curas no Havaí, que ela ficou conhecida no Havaí por essa quantidade de curas que ela fez, né? Como o patrimônio vivo do Havaí, de tão amada que ela foi lá. E ela foi convidada 3 vezes para palestrar na ONU, falando sobre o Ho'oponopono. Então essa foi a segunda fase, e aí a gente vem para a terceira fase, que existia um doutor. Esse doutor, ele tinha uma filha que estava muito doente. Esse doutor se chamava Irakiakala Hulen, e a sua filha, ela estava com um quadro severo há anos de psoríase, e mesmo ele sendo um doutor, ele não conseguia um tratamento na medicina tradicional que ajudasse ela a ter pelo menos uma vida razoável, uma melhora razoável. Então, ele resolveu procurar a Morna, a Kahuna, né? E dentro de um mês, ela fazendo a oração do Ho'oponopono, a filha do doutor estava 100% curada. Só para quem não conhece essa doença, ela é uma doença incurável, a psoríase, e autoimune, e teve esse resultado fantástico de cura de 100%. Então o doutor ficou muito impressionado, ficou maravilhado, né? Encantado, e resolveu começar um estudo do Ho'oponopono e seguiu a Morna durante 10 anos da vida dele estudando o Ho'oponopono. Esse doutor também teve, então, assim, muitas curas. Ele começou a fazer muitas curas lá, e ficou conhecido por muita gente pelas curas. Mas teve uma cura em especial que deixou ele e o Ho'oponopono conhecido no mundo todo. Então, o doutor Irakiakala, ele foi convidado para trabalhar num hospital psiquiátrico. O que acontecia nesse hospital? Esse hospital era um hospital psiquiátrico que tinha uma ala só de pessoas que eram presos, e presos de alta periculosidade. E esses presos, a maior parte do tempo, eles tinham que ou ficar amarrados, algemados, com camisa de força, tomar altas doses de remédios, porque estava muito ruim, assim, eles precisavam ficar dopados, que eles eram muito perigosos. Com isso, os funcionários, como era um ambiente horrível de se trabalhar, os funcionários, eles não ficavam anos, rapidinho eles entravam e já saíam, pediam a conta. Outros faltavam muito, outros funcionários, ou ficavam doentes. Enfim, era um clima horrível, tão ruim que dizem que se levasse plantas para lá, nenhuma planta nem vingava ali, as plantas até morriam. Era um lugar muito estressante. E o diretor, já não sabendo mais o que fazer, já tinha tentado de tudo, colocado psicólogos, psiquiatras, tudo, e ninguém dava conta.
ele resolveu chamar o Dr. Rulen. O Dr. Rulen, por sua vez, ele concordou, mas ele também era um psicólogo, né, o Dr. Rulen, ele concordou, mas ele não queria ver os presos. Ele falou que ele iria para lá todo dia, cumpriria o horário de trabalho, mas ele ia ficar trancado dentro do consultório com os prontuários dos presos e iria, desde o início da chegada até o final, ficar fazendo Ho'oponopono. E aí passaram-se 6 meses e durante esses 6 meses já foram observadas melhoras. Alguns presos já não precisavam ser mais amarrados, outros já começaram a tomar medicamentos menos forte, outros já começaram a parar de tomar, foi diminuída as dosagens dos remédios, até que chegou num estado, os funcionários também pararam de faltar, né, de ficar doente, de pedir as contas, até que chegou num estado que a ala começou a ser desvaziada, porque alguns presos receberam alta, puderam voltar para casa, outros foram mandados para alas que continham presos que não tinham problemas tão agressivos. E depois de 2 anos, essa ala do hospital foi fechada. E isso tornou tão famoso ele, né, que acabou chegando até nós. E é incrível, né? Depois disso, muita gente ficou querendo saber mais sobre o Ho'oponopono. E a gente acaba vendo hoje em dia na internet muita gente falando e muita gente dando relato de curas, assim, milhões de relatos de curas na internet, de pessoas, né? E também de youtubers, né? Como o Joey Vitale, que é um escritor muito famoso, começou a falar do Ho'oponopono. Aqui no Brasil tem a Beth Russo, que eu adoro, eu sigo muito, foi um incentivo para mim começar a fazer o Ho'oponopono. E era sobre isso que eu queria falar hoje, pessoal. E a semana que vem eu vou gravar um vídeo falando sobre como fazer corretamente o Ho'oponopono e futuramente outro vídeo explicando, assim, tirando as principais dúvidas. Se esse vídeo teve algum significado bom para você, se te deu uma esperança, se deixou seu coração com um pouco de amor, felicidade, eu peço para vocês curtirem esse vídeo, comentarem, se inscreverem no meu canal. Gratidão, eu sinto muito, por favor, me perdoem, te amo, sou grata. Gratidão.